Seja muito bem-vindo. Eu sou Augusto Júnior, idealizador do programa O Profissional de Sucesso. E neste momento eu quero falar com você sobre o equilíbrio que nós precisamos ter entre eficiência e eficácia. Mas esse é um tema que confunde muitas pessoas, infelizmente. Algumas pessoas acreditam que a eficiência é melhor do que a eficácia. Para outras pessoas, a eficácia é melhor que a eficiência. E eu vou mostrar para você neste vídeo que, na verdade, para um profissional de sucesso, é necessário que nós aprendamos a equilibrar essas duas frentes, tanto a eficácia quanto a eficiência. Bom, e por que isso é importante no mundo corporativo, no mundo do trabalho que temos atualmente? Bom, cada vez mais você percebe que as empresas estão focadas em gerar resultados, em buscar uma alta performance organizacional, recursos, pessoas, e óbvio que nós, profissionais de sucesso, nos deparamos hora ou outra com esses desafios que nos atingem no desempenho das nossas carreiras, no desempenho da nossa atuação profissional. Então, para isso, é necessário que nós entendamos o que é de fato eficácia, o que é de fato eficiência e como fazer para aplicar tudo isso e principalmente de maneira equilibrada na nossa vida profissional. Quando nós falamos dessas exigências do mundo do trabalho atual, onde algumas empresas focam na questão do resultado, outras focam muito na questão da alta performance, os profissionais, de uma certa maneira ou outra, acabam sendo levados a se posicionarem ou numa atuação mais focada no alcance desses resultados ou, em outros momentos, numa busca exagerada pela perfeição com que se realiza ou com que se executam esses processos. E em função dessa realidade, muitos profissionais muitas vezes se sentem perdidos. De fato, como gerar, como alcançar esses resultados de maneira direta, de maneira efetiva e também como conseguir uma alta performance, um desempenho que realmente seja dentro do mais alto nível de exigência, dentro do mais alto nível de qualidade. E aí faz-se necessário entender essa questão de eficiência e eficácia. O que dizem muitos especialistas sobre esse fenômeno de eficiência e eficácia? É até importante dizer que este termo, eficiência, eficácia, que eu estou trazendo, ele, de certa forma, já durante muitos anos fez parte do cenário organizacional, do mundo do trabalho. Muitos pesquisadores, muitos profissionais já se debruçaram sobre este tema. Uma definição interessante que alguns deles trazem, se não me engano, Peter Drucker, ele fala assim que eficiência e eficácia. Eficiência é fazer bem feita as coisas e eficácia é fazer as coisas certas, né? Ou de uma forma mais simples seria fazer certas coisas e fazer as coisas certas. Fazer certas as coisas, eficiência. Fazer as coisas certas, eficácia. E não está errado, é realmente isso. Só que o que eu percebo muitas vezes é que esse conceito fica longe de uma aplicação efetiva, de uma aplicação prática, principalmente para um profissional que busca crescer profissionalmente, que busca crescer na sua carreira, na sua vida profissional. Então, o que a gente encontra, na maioria das vezes, são profissionais que estão focados ou na eficiência de fazer certa as coisas, de fazer com qualidade, fazer dentro dos padrões, dentro das normas, dentro das regras, dentro das exigências, e isso é muito importante, isso é muito positivo, principalmente
para o cenário que nós nos encontramos de competitividade no mundo do trabalho. E por outro lado, nós temos ali a questão de profissionais que se dedicam muito à questão da eficácia, o resultado, entender que é preciso fazer a coisa certa, não importa o quanto isso vai custar, não importa o quanto isso vai exigir, é o resultado pelo resultado a qualquer preço. Então, o que eu quero trazer para você no conteúdo de hoje é que nós, profissionais de sucesso, precisamos entender que uma coisa não sobrevive sem a outra. Aliás, como professor de administração de empresas, eu muitas vezes escuto outros professores ou escuto os próprios alunos tentando defender o que é mais relevante, o que é melhor. A eficiência é melhor do que a eficácia. Não, a eficácia é melhor que a eficiência. Bom, o que acontece é que as pessoas confundem tanto este termo, e eu quero tentar trazer ele para você de uma maneira muito simples, muito clara e muito aplicada, muito aplicável no nosso dia a dia. Bom, vamos entender de uma maneira objetiva esse conceito, né? Quando falamos em eficácia, nós estamos falando do o quê? Estamos falando do objetivo, estamos falando do resultado final. E quando falamos em eficiência, estamos falando do meio, estamos falando do como, estamos falando de meta. Então essa é a primeira coisa bacana que eu quero trazer para você. Nós definimos a eficácia, que seriam os nossos objetivos, resultado final, e alcançamos esta eficácia, este objetivo, este resultado final, através de uma ação eficiente, que é composta por metas, por um meio, não é? Por um passo a passo, que, somado, a soma de todos esses passos, no final, nos garantem o alcance deste objetivo. Mas aí existe um pequeno problema. Quando você desvincula eficácia de eficiência, você às vezes até trabalha com essas duas realidades, mas em alguns momentos você percebe que os benefícios não são necessariamente o que você gostaria de alcançar. Inclusive, o Stephen Covey, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele traz, por exemplo, a história da galinha e dos ovos de ouro. Então diz que um fazendeiro muito pobre, um belo dia, cuidando da sua granja, percebe que uma das suas galinhas havia botado um lindo ovo de ouro. Ele olha, aquilo chama a atenção dele, ele pega aquele ovo, vê que é pesado, vê que é maciço. No começo ele até pensa que é uma piada, uma brincadeira de alguém, pensa em jogar aquele ovo fora, e aí ele pensa melhor e leva para um avaliador, e esse avaliador constata, é de fato um ovo de ouro. Ele para, pensa e fala assim, puxa, que bacana, a minha galinha está produzindo ovos de ouro. E o fenômeno se repete no dia seguinte e no outro, e todos os dias, quando ele ia ver a sua galinha, lá estava um novíssimo ovo de ouro. Isso fez com que esse humilde fazendeiro se tornasse um rico e poderoso fazendeiro. Qual foi o problema? Depois de um tempo, movido pela ganância, pela vontade de ter mais ovos de ouro e pela impaciência de ter que esperar até o próximo dia, pelo próximo ovo de ouro, ele resolveu pegar a galinha, matar a galinha e pegar todos os ovos de uma única vez. E qual não foi a surpresa? Dentro da galinha não existia nenhum ovo. E o que isso significa? Que muitas vezes nós, profissionais, que estamos em busca de sermos bem-sucedidos nas nossas carreiras, muitas vezes podemos cometer este crime, podemos dizer assim, ou priorizando a eficácia, os ovos de ouro,
ou talvez supervalorizando a eficiência, a galinha. Se focarmos simplesmente na produção dos ovos, se focarmos simplesmente nos resultados, muitas vezes nós vamos negligenciar todos os processos necessários para chegar nessa produção, para chegar nesse resultado. E da mesma forma, se nós privilegiarmos somente a plantação, privilegiarmos somente os meios, os métodos, a galinha dos ovos de ouro, muitas vezes vamos ficar tão focados nisso que vamos deixar de cuidar de outras partes mais relevantes, mais importantes, que são geradas a partir deste processo. Então, o que é importante que nós desenvolvamos? Um equilíbrio, um cuidado nestas várias frentes, nestas várias áreas, tanto para a geração de resultados que nós, profissionais de sucesso, precisamos produzir, mas também ações eficientes, meios que realmente sejam de alta performance, de alta qualidade, que também nós, profissionais de sucesso, precisamos cuidar. Então, o que eu quero propor é que nós façamos a junção dessas duas frentes. Identifiquemos os resultados que temos que gerar, mas identifiquemos também o meio, o processo que nos leva ao alcance deste resultado. Por que isso é importante? Pense, por exemplo, se você tem um veículo e você frequentemente utiliza esse veículo, não se preocupa em fazer as devidas manutenções que são necessárias para o bom desempenho deste veículo, o que vai acontecer? No começo ele vai te gerar tudo o que você busca de resultados, ele vai te levar aos lugares que você quer, ele vai te levar no tempo que você quer, porém, muitas vezes, se você não cuida da manutenção desse veículo, uma hora ou outra, ele vai te deixar na mão. E também, outras pessoas podem ter este veículo e não querer tirar ele da garagem, e vive olhando para aquele carro, que lindo que esse carro é, olha, vamos dar uma limpadinha aqui, olha que pneus maravilhosos, não posso sair com esse pneu, não posso gastar esse pneu, está entendendo? A gente precisa ficar atento a essas realidades, porque enquanto profissionais, nós podemos ou privilegiar o resultado em detrimento do meio, do processo, ou privilegiar o processo em detrimento dos resultados. E para nós, profissionais de sucesso, isso tem que caminhar junto. Nós poderíamos dizer que seria uma lei natural. Quando você espera colher um determinado produto depois de um plantio, não há como colher esse produto, esse fruto, sem antes fazer todos os procedimentos necessários, como preparar a terra, escolher a semente, lançar a semente à terra, adubar essa terra, preparar essa semente, regar essa semente, para que depois, no tempo necessário, venham os resultados, surjam os efeitos. Então esse é o cuidado com a eficiência e também com a eficácia. Traduzindo isso para a nossa vida profissional, para a nossa carreira, como nós nos beneficiamos disso? Bom, como profissionais que buscam o sucesso, a primeira coisa que nós precisamos definir é o objetivo que você quer alcançar na sua carreira. Quando falamos de objetivo, estamos falando de direção, estamos falando de local para onde você direciona os seus esforços. Poderia ser, por exemplo, ser promovido, poderia ser banir de vez o fantasma de uma demissão, poderia ser conquistar o emprego dos sonhos, poderia ser se realizar profissionalmente, poderia ser conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal e fazer dela uma vida extraordinária. Mas o fato é que é necessário definir este objetivo. Uma vez que você tem clareza deste objetivo, você consegue pensar em quais são os meios, quais são os passos, quais são as metas que você deve estabelecer para
gradativamente, neste percurso, alcançar este objetivo. E aí vem uma coisa muito interessante, que é um conceito que muita gente confunde, que é a diferença justamente entre objetivo e meta. E uma maneira bacana de exemplificar isso é pensarmos, por exemplo, já que eu dei o exemplo de aplicação na nossa carreira profissionais, definimos o nosso objetivo, o como fazer para chegar a isso através desse processo. O objetivo de fato é a eficácia, o objetivo é o resultado final, é aonde você quer chegar. E a eficiência é o passo a passo, é o método, é o meio que vai te levar a isso, ou seja, é a meta. Portanto, objetivo é o resultado final e meta é o passo a passo que você percorre para chegar nesse objetivo. Então você estabelece um objetivo e você estabelece metas para alcançar esse objetivo. E o bacana é que às vezes quando a gente seta um objetivo, mira um objetivo, às vezes olhando para ele, para a dimensão que ele tem, muitas vezes pareça inatingível, pareça inalcançável. Mas quando você, por um meio eficiente, fragmenta esse objetivo em partes menores, ele fica mais fácil de ser alcançado. Pense, por exemplo, que o objetivo seja fazer uma viagem e a primeira coisa para fazer bem essa viagem é definir o local, para onde você vai. Imagine que você queira ir para São Paulo. Eu estou em Marília, no interior de São Paulo. Então, para você sair de Marília e ir até a capital, São Paulo, são 450 quilômetros que você percorre quilômetro a quilômetro. Mas o primeiro ponto, somando eficácia e eficiência, objetivo e metas, é essa sinergia dessas duas realidades e não utilizá-las de maneiras separadas. E eu vou te explicar isso de uma maneira mais clara. Se eu estou em Marília e não defino o meu objetivo, não defino chegar em São Paulo, ou não sei chegar em São Paulo, eu posso percorrer a partir de Marília, neste raio de 450 quilômetros, 450 quilômetros em qualquer direção e chegar a lugar nenhum. Então, olha como que o ponto mais importante, de fato, é definir o objetivo, é a sua ação eficaz e, claro, definir o meio que você vai chegar. Mas quando você define o objetivo, quando você mira onde você quer chegar na sua carreira, por exemplo, como eu já disse, se é ser promovido, se é conquistar um novo emprego, se é ser feliz no desempenho da sua carreira, você consegue, a partir desta clareza, identificar um método, um meio para chegar lá. Então você mira a direção São Paulo e vai quilômetro a quilômetro nessa direção. E aí é bacana que você, uma vez que define o seu objetivo, você pode melhorar a sua eficiência. Concorda que eu posso ir até São Paulo a pé? Concorda que eu posso ir até São Paulo de bicicleta? Concorda que eu posso ir de carro? Posso. Todos esses meios me permitem, com uma maior ou com uma menor eficiência, chegar a São Paulo. Se eu vou a pé ou vou de bicicleta, eu tenho uma eficiência menor. Se eu vou de carro, eu já tenho uma eficiência muito maior. O que eu poderia fazer em 15 dias, eu faço em 6 horas, 5 horas. Mas se eu for de avião, eu tenho uma eficiência muito maior, que é chegar, por exemplo, em 40 minutos em São Paulo de avião. Então, que interessante. Só que o problema é, se eu foco somente na eficiência e na mais alta eficiência, de ir de avião na direção errada, eu posso correr o risco de não ter resultado algum. E se eu foco somente no resultado, mas não cuido da eficiência, eu posso levar muito tempo ou nunca alcançar esse objetivo. O que eu quero dizer para você, profissional de sucesso? Você precisa levar em consideração essas duas realidades para que você seja efetivamente um profissional que busca e que alcança o sucesso profissional, que busca e que alcança ser bem-sucedido na sua carreira.
E é isso que eu desejo para você. Eu não tenho dúvida que você pode e que você merece ser um profissional de sucesso, um profissional bem-sucedido na sua carreira. E a dica é: cuide da sua eficácia e cuide também da sua eficiência. Mantenha isso em sintonia, em equilíbrio, que com certeza você vai colher muitos frutos na sua carreira. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu te peço que você deixe aqui o seu curtir, deixe os seus comentários. Se você ainda não está inscrito no meu canal, clique aqui, inscreva-se no meu canal, faça parte dessa grande comunidade de profissionais que está cada vez mais crescendo rumo ao sucesso. Em algum lugar aqui também você tem a oportunidade de se inscrever na minha lista de membros. Você também pode, ao se inscrever, baixar o e-book, o Profissional de Sucesso, ou algum outro e-book que esteja disponível para te ajudar no desenvolvimento da sua carreira. Se inscrevendo na minha lista, você também fica por dentro de todas as principais informações e conteúdos que eu compartilho para essa rede de profissionais que buscam o sucesso. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!